Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paloma, sou professora de Geografia e vamos vir para uma aula sobre aspectos tanto urbanos como aspecto agrário no Brasil. Vamos aqui. Pessoal, preparei para vocês aqui um mapa mental onde eu demonstro alguns aspectos, né? Eu retrato alguns aspectos aí, tanto do espaço urbano como do espaço agrário. O de vermelho está falando sobre o espaço urbano e o azul está falando sobre o espaço agrário. Lembrando que essa aula a gente vai demonstrar só sobre o nosso território brasileiro. Aí você vira e fala, professora, o que tem a ver eu pegar o espaço urbano e o espaço agrário e como que eles vão se relacionar, onde que eles vão conversar? No Brasil, os dois assuntos eles vão estar sempre conectados. E eu vou explicar para você por quê. O Brasil é um país essencialmente agrícola. Até hoje, no século XXI, a maior parte da nossa economia vem do agronegócio. Então, está em grandes proporções até atualmente. E é muito importante, visando que o agronegócio ele ganha grandes aspectos aí econômicos e geopolíticos. Aí você vira e fala, professora, e aonde eles vão se conversar? Por exemplo, o Brasil, ele é um país que ele já começou sendo um país colonizado e depois que descobriu os minérios, passou ali o ciclo do ouro, o Brasil ele foi grande produtor de commodities para o país, né, que até o nosso momento era o nosso colonizador, que era Portugal. Então, o Brasil ele vem de uma divisão de terras que chama-se estrutura fundiária muito precarizada, aonde vai ser predominante a má divisão. E isso vem, nós herdamos isso lá desde a lei da Sesmaria. Passou pela lei de terras, entre outras leis, porém ainda 55% das áreas rurais do Brasil estão na mão dos grandes latifúndios. As estruturas de terra é dividida mais ou menos em latifúndio e minifúndio. O minifúndio significa pequenas propriedades. Latifúndio significa grandes propriedades. E é no latifúndio onde o agronegócio ele vai ser encontrado. Minifúndio ele é mais destinado ali para a agricultura familiar, que inclusive é o que vai alimentar os brasileiros. 80% da alimentação do Brasil vem da agricultura familiar, que está na mão do minifúndio, que são pequenas propriedades. E está também na mão de poucos. Inclusive, na nossa Constituição Cidadã de 1988, existe ali um artigo que vai colaborar e falar principalmente da função social da terra. Porque, como eu falei para você, isso é uma característica histórica do Brasil, ter grandes concentrações fundiárias na mão de poucas pessoas. Isso é uma coisa que nós herdamos do Brasil colonial e até hoje nós ainda não conseguimos consertar isso, principalmente que nós não temos uma divisão aí nem pouco igualitária da terra. Aí o que acontece? Então o Brasil ele sempre foi essencialmente agrícola, até chegar o processo de industrialização. Lembrando que o processo de industrialização começou lá no século XVIII, lá na Inglaterra, em um outro contexto, em um outro continente. Só que quando ela chegou aqui no Brasil em meados do século XX, do século passado, ela chegou, principalmente não só no Brasil como na América Latina, ela chegou de uma forma desorganizada, chegou de uma forma acelerada, aonde o Brasil teve que fazer um tipo de industrialização chamada substituição de importação. O Brasil teve que se industrializar às pressas porque faltava produto, devido também às guerras mundiais. E daí o que acontece? O Brasil ele se industrializou muito rápido, isso significa que houve uma urbanização muito rápida, que o processo de industrialização também está ligado ao processo de urbanização. E como aconteceu de uma forma muito rápida, desorganizada, principalmente na região, que começou principalmente na região sudeste, que ali já existia um pouco de industrialização dos cafeicultores, né, que tinham grande condições financeiras, começou uma privada e depois Juscelino Kubitschek veio colocando algumas três primeiras indústrias brasileiras e depois começou todo o processo de urbanização no Brasil, que foi indo, né, gradativamente a outras regiões, mas começou e foi principalmente ali na região sudeste, houve um acelerado crescimento das cidades,
que trouxe grandes mazelas sociais, inclusive até hoje, que não foi ainda resolvido. Algumas cidades no Brasil é planejado, por exemplo, Goiânia, nossa capital aqui de Goiás, onde a gente mora, é uma cidade planejada, não para a quantidade de habitantes que temos hoje, mas ela foi planejada, mas nem todas as cidades foi assim. Então nós vamos ter vários problemas de ordem urbana, por exemplo, segregação socioespacial, problema ambientais, problema de poluição do lixo, poluição do ar, poluição da água, entre outros. Mas professora, o que o campo vai ter a ver com essa urbanização? Porque em 1970 houve um processo chamado Revolução Verde, onde foi produzida a mecanização do campo. Na verdade, ela não aconteceu no Brasil, ela não veio do Brasil, ela veio de um estudo de um estadunidense no México em como acabar com a fome no mundo. E ele tentava produzir em larguíssima escala em um mesmo espaço de terra. Que ele tentava, o objetivo dele era acabar com a fome, tentar ao menos acabar com a fome do mundo. Mas essa mecanização do campo, né, então o que consistia a Revolução Verde? Principalmente na mecanização do campo. Trocar as ferramentas com baixa mecanização para ferramentas extremamente rápidas e ágeis. Tanto é que hoje em dia o campo do agronegócio, que é bastante moderno e mecanizado, tem que ter hoje em dia um estudo muito grande, pessoas que vão ser extremamente ali habilitadas, tecnicamente falando, para trabalhar, porque trabalha com máquinas de altíssima tecnologia. Então, quando isso começou lá na década de 70, que chegou aqui no Brasil, esse estudo no Brasil na década de 70, a Revolução Verde ela vai priorizar o quê? O estudo da alta tecnologia no campo, e isso foi implementado. E até então, as pessoas moravam ainda nas áreas rurais. O trabalho era essencialmente agrícola no Brasil. É claro que existiam cidades, já grandes centros urbanos do Brasil, mas assim, não nada comparado ao que é hoje. Então, o processo da Revolução Verde, da mecanização no campo, principalmente na região centro-oeste, que era uma região rural, ela houve o êxodo rural. O êxodo significa saída, a expulsão das pessoas que não tinham conhecimento ou que estavam em excesso no campo. Excesso por causa de quê? Por exemplo, mesmo, as pessoas antes da mecanização precisavam de muita mão de obra humana dentro do campo para ser recolhido ali, para ser trabalhado, arada a terra, trator, coletadeira, semeadeira, né? Não tinha essas máquinas, então as pessoas faziam isso. Só que com a introdução das máquinas nisso, não precisava de tanto trabalhador mais. Não precisa de centenas de trabalhadores ali na terra. O que aconteceu? Esse êxodo, né, rural, ele proporcionou um boom, uma explosão demográfica dentro das cidades. Aí, dessa forma, o que acontece? Houve um inchaço populacional. Então, o espaço agrário ele vai estar conectado com a urbanização, com o espaço urbano no Brasil dessa forma, principalmente por causa da Revolução Verde, principalmente por causa da mecanização do campo. Então, vai surgir ali grandes cidades, as cidades vão ficar cada vez mais inchadas, cada vez com maior quantidade, recebendo maior quantidade de pessoas. É claro que isso não aconteceu em um dia, nem uma semana, foram alguns anos, principalmente depois da década de 80, a densidade demográfica das cidades estavam 2, 3 vezes mais do que eles conseguiam suportar. E daí o que acontece? Vai ter os problemas das mazelas sociais, que não vai ter emprego para todo mundo, não vai ter casa para todo mundo, não vai ter condições dignas de trabalho. E aí o que acontece? É onde vai surgir também os problemas de ordem urbana. Falando um pouquinho sobre o espaço urbano, né? Qual que é o conceito do espaço urbano? O conceito do espaço urbano é quando existe ali um afastamento das características rurais nas cidades. E também a urbanização ela se dá pelo fato do grande fluxo de capital, pessoas e também de informações. E é caracterizado também pelo grande uso de tecnologias. Então, o Brasil ele é hoje um país urbanizado. Lembrando que um país urbanizado é quando mais de 50% da população mora dentro das cidades. E aí nós vamos ter
Outra grande problemática no Brasil, onde vai ter um inchaço em algumas regiões, como por exemplo, nós temos um inchaço populacional na região sul e sudeste, onde vão conseguir maior flexibilidade de horário, casas e principalmente empregos para as pessoas que em algumas regiões não têm. E daí buscaram isso, né? Uma maior quantidade de emprego, salários, né? Educação, entre outros. E aí onde a gente vai ter uma escala chamada hierarquia urbana, onde nós vamos classificar as cidades de acordo com a quantidade de pessoas, de acordo também com a quantidade, a importância que ela tem, se é nacional, se é internacional, entre outros aspectos. Bem, para finalizar a aula, vamos fazer uma questãozinha que eu separei para vocês. Vou ler para vocês a questão, onde vai falar sobre a urbanização e também vai falar sobre o espaço agrário, né? Questão 1 da Unesp. O espaço agrário brasileiro, o complexo agroindustrial, se configura no Brasil a partir da segunda metade deste século. Sobre esse processo, pode-se afirmar que, desse século XX, letra A. Deu-se de forma desordenada devido ao choque de interesses entre o governo e os produtores agrícolas. Apesar de beneficiar toda a sociedade brasileira, de forma desordenada, aconteceu. Agora, não teve choque de interesses entre governo e produtores agrícolas, tá? Letra B. Traduziu-se na passagem da agricultura tradicional para a agricultura moderna, Revolução Verde, galera, para mercados específicos, o que significou, entre outras, incorporações de tecnologia sofisticada para o processo de produção agropecuário. É a Revolução Verde, a B está correta. Vamos ler a outra. Letra C. Em 1980, 75% dos estabelecimentos rurais brasileiros estavam entre os caracterizados como de agricultura moderna. Não mesmo. Demorou um pouquinho mais, até hoje não chega a ser 75% dos estabelecimentos rurais. Letra D, em 1980, 25% da produção agropecuária brasileira era oriunda dos estabelecimentos rurais, caracterizado como agricultura moderna. 1980 não, principalmente a agropecuária demorou mais um pouquinho, então nisso a letra B é correta. Pessoal, eu espero ter sanado alguma dúvida de vocês, estou aqui à disposição para falar mais sobre o assunto. Muito obrigada, tá?